Eu nem acredito que essa videoaula vai aparecer de graça e vai ser disponibilizada gratuitamente para quem ainda não está na área de membros do meu curso 40 Dias para Salvar Seu Blog. Essa aqui é uma das melhores videoaulas e uma das melhores técnicas que eu aplico dentro do meu blog para ter ideias, para entender o meu público, para analisar os meus concorrentes, para fazer o básico da produção de conteúdo, de técnicas de SEO. Esse vídeo aqui é fantástico. Eu deveria vender só esse vídeo por um bom dinheiro, mas ele é parte da versão gratuita do meu curso 40 Dias para Salvar Seu Blog. Se você quiser ser um blogueiro profissional, visita aqui salvarblog.com e veja como se inscrever na área de membros e ter acesso a todas as 40 videoaulas desse curso. Pode parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas os seus concorrentes podem ser seus melhores aliados também. E eles têm muita coisa para te ajudar, eles entregam muita informação, mas é sem querer, sabe? Eles não fazem isso de propósito. E eu não estou falando de ter parcerias com os seus concorrentes, buscar parcerias, porque esse ainda não é o assunto dessa videoaula. Nós vamos falar sobre parcerias ainda nesse treinamento do 40 Dias para Salvar Seu Blog. Mas o momento agora é entender como os nossos concorrentes estão atuando na internet e o que nós podemos extrair de informação da presença deles para produzir conteúdo para os nossos blogs. Essa técnica que eu vou te ensinar aqui nessa videoaula é uma das coisas que eu mais uso no Ferramentas Blog, no meu canal no YouTube, na minha atuação nas redes sociais, para criar os meus próprios cursos, para vender cursos e conteúdos de programas afiliados e até produtos físicos. Quando a gente aprende a olhar para outras pessoas e outros produtores de conteúdo e descobre o que é importante e relevante para extrair dali de informação, nós podemos fazer o nosso blog crescer muito. Inclusive, analisar os nossos concorrentes pode ser uma excelente fonte de ideias de coisas a serem publicadas no nosso blog. As pessoas ficam reclamando, eu não consigo ter ideias, eu já escrevi 50 artigos sobre o assunto e não tenho mais sobre o que falar. E essa é uma sensação bastante legítima. A gente olha para certos assuntos e pensa, eu já esgotei, eu já falei o que eu queria falar, eu já respondi às dúvidas que eu achava importante. É claro, ninguém consegue esgotar 100% nenhum assunto, nenhum tema, por mais especialista que você seja. E é justamente porque nós não somos o maior especialista sobre aquele assunto que escolhemos, aquele tema que escolhemos para o nosso blog, é que a gente acaba se limitando, não percebe até onde pode ir. E os concorrentes nos ajudam. Eu uso muito o que os meus concorrentes fazem e a maneira como eles atuam na internet e até o que eles não fazem para produzir o meu conteúdo e ocupar o meu espaço na internet. Aqui também, essa análise que nós vamos fazer dos nossos concorrentes vai nos ajudar a enxergar qual é o nosso espaço, qual é o seu espaço na blogosfera. Porque também outra sensação que a gente fica é de que a internet está muito cheia, já tem gente demais falando sobre aquele assunto. O que eu vou acrescentar de diferente se todo mundo já está falando e parece que está tudo assim lotado e não há espaço para ninguém? Eu recebo muita dúvida de muita gente perguntando assim, será que vale a pena criar mais um blog sobre tal assunto? Porque já existem milhares falando sobre isso. Será que vale a pena criar mais um canal no YouTube, mais um podcast? Já existem milhares sobre isso e às vezes as pessoas não conseguem ter o alcance que gostariam. Olha, eu sei, eu entendo essa frustração, mas a verdade é que a internet é muito maior do que aquele pedacinho que a gente consegue enxergar. Eu comparo com o céu à noite, cheio de estrelas. Os cientistas falam que o quanto o nosso olho consegue enxergar do céu é uma fração ínfima, não chega a 1% do que é todo o universo. Os nossos telescópios mais poderosos também, eles apontam para um lugar específico, eles não olham todo o universo. E infelizmente é assim o nosso olhar no mundo. A gente não enxerga tudo, a gente não está vendo todas as possibilidades. E os nossos concorrentes vão nos ajudar a enxergar todas as possibilidades. Agora, sem enrolar muito, todo esse treinamento aqui e essa videoaula específica ela é baseada em 10 perguntas. Essa videoaula eu separei 10 questões. Se você conseguir responder essas 10 questões sobre os seus concorrentes e da maneira como você analisa o conteúdo que eles produzem, a interação que eles têm com o público-alvo, a maneira como esse público interage com o conteúdo dos seus concorrentes, como eles ocupam certos espaços na internet. Se você responder essas 10 questões, você vai saber analisar todos os seus concorrentes e olha, isso aqui não é uma tarefa só de hoje, ela começa hoje e é algo que você vai fazer perpétuo. Tudo aqui do treinamento 40 Dias para Salvar Seu Blog
é perpétuo. Você já reparou isso? Não dá para parar no meio do caminho. Nós já sabemos quais são o nosso assunto principal e os assuntos que orbitam o nosso blog, então nós vamos nos basear neles para encontrar os nossos concorrentes. Agora vamos lá para as 10 perguntas. Eu separei aqui no meu caderno. Esse é um hábito que eu tenho e eu recomendo para você como blogueiro. Eu identifiquei essas 10 questões da seguinte forma e vamos pensar cada uma delas. A primeira é: o que seu concorrente ou os seus concorrentes fazem melhor que você? Em que eles se destacam? Quando você procura os concorrentes... então peraí, calma, o Marcos está aqui atropelando os processos, estou atropelando as partes. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma lista de quem são os nossos concorrentes, quem são as pessoas que estão produzindo conteúdo dentro do nosso nicho e dentro dos assuntos relacionados ao nosso nicho e que buscam o mesmo público-alvo que a gente. Isso é um concorrente. Quem são aqueles blogs, aqueles produtores de conteúdo? Não precisa ser só blog, pode ser grandes sites e portais, podem ser canais no YouTube, podem ser pessoas que atuam apenas nas redes sociais, porque tem muita gente hoje usando o Instagram ou o próprio Facebook, o LinkedIn, para produzir conteúdo e atingir um certo público sobre o assunto do seu blog. Nós vamos identificar essas pessoas, fazer uma lista delas. Faça uma lista de quem são os seus concorrentes mais óbvios. E a partir dessa lista é que nós vamos responder as perguntas. Tá vendo como é que é importante anotar e fazer roteiro? Porque se eu fosse falar tudo de memória, eu teria esquecido essa informação. Isso aqui é a dica mais importante que eu acho que eu posso te dar como produtor de conteúdo. Escreva as coisas, as ideias, põe no papel. E isso você vai fazer agora com os seus concorrentes. Você vai responder essas questões a partir da lista dos seus concorrentes, das pessoas que você sabe quem são os seus concorrentes, e usar essas questões para analisar todos eles. E pôr no papel vai te ajudar a enxergar melhor o que aconteceu comigo aqui. Eu já ia saltar para a solução desse treinamento, dessa aula de hoje, mas eu percebi que aqui tinha uma informação que eu precisava passar antes. Eu quero que você crie uma lista de quem são os seus concorrentes. Crie uma lista hoje, amanhã você pode adicionar uma pessoa, pode tirar outra. Você sempre vai procurar aqueles que considera melhor que você, aqueles que fazem um trabalho que você admira, que você gosta, que você reconhece como profissional. E aí você vai responder a primeira pergunta, olhando para estes concorrentes, o que os seus concorrentes fazem melhor que você. Com certeza alguém é melhor que você e nem sempre a gente é melhor que os outros. É praticamente impossível, sempre vai ter alguém melhor que a gente tem que reconhecer isso, saber qual é o nosso lugar. Eu sei que a grande maioria das pessoas que atuam no meu nicho são melhores que eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso, mas eu tenho coisas que eu faço melhor que eles, e nós vamos chegar nessa outra questão. E faça uma lista do que é que eles estão fazendo melhor, que assunto eles abordam com mais clareza, com maior capacidade, eles escrevem melhor que você, os vídeos deles têm uma produção melhor, escrevem bons artigos, eles interagem bem com o público, veja exatamente o que eles fazem, qual é o tipo de layout que eles têm, sabe? Analise mesmo o que eles fazem de melhor. Pode ser diversos fatores, não é necessariamente apenas um assunto. E em que eles se destacam. Quando você chega naquela página, o que você percebe é que salta aos olhos, que é um destaque, o diferencial real daquele seu concorrente. E aí nós saltamos para a segunda questão, que você vai fazer um paralelo nessas listas. A primeira lista é o que seus concorrentes são melhores que você, e aí você coloca logo do lado o que você pode fazer melhor que eles. Em que eles falham? Em que você é capaz de fazer melhor? Eles fazem certos conteúdos que são muito bons, mas você faz outros que são melhores do que eles. E aqui eu somo, portanto, a terceira questão à segunda. O que os concorrentes não estão fazendo? E aí você vai fazer uma terceira coluna nessa lista. Primeiro respondendo em que eles são melhores, depois em que você é melhor e uma terceira lista, o que os seus concorrentes não fazem. Quando eles abordam certos temas, eles falham em alguma coisa, eles não estão abordando alguns assuntos e alguns tópicos do seu assunto principal, eles estão falhando na hora de produzir conteúdo com mais frequência, por exemplo, você vai olhar o que eles não fazem, porque eventualmente pode ser algo que você vai fazer. Se você já conseguir responder essas 3 primeiras questões, você já percebe qual é o caminho que eu quero que você siga. Você vai correr por fora. Não adianta querer bater de frente com os seus concorrentes. E toda vez que você tentar bater de frente com alguém, é bem provável que você vá perder, porque aquela pessoa
já está no mercado há mais tempo, já tem um blog há mais tempo, já tem um canal no YouTube há mais tempo, ou ele estudou e aprofundou alguma coisa que você ainda está aprendendo e tentando aprofundar. Não tente bater de frente, corra por fora. E quando você corre por fora, você agrega informação, você adiciona informação àquele conteúdo, àquele nicho. E quando você faz isso, é muito mais fácil gerar parcerias. Porque se você ficar toda vez tentando bater de frente com alguém, aquele alguém poderia ser um potencial parceiro, mas ele vai perceber que você só está querendo enfrentá-lo. E nós não queremos ter enfrentamento, porque toda vez que a gente tem enfrentamento, a gente tem grande chance de falhar. E agora nós vamos para dentro dos blogs dos nossos concorrentes, das redes sociais, dos lugares onde eles atuam. A quarta questão é: leia os comentários. Mas você vai ler os comentários para saber o que os visitantes estão perguntando, o que os visitantes que chegam a certos conteúdos, aos artigos, às publicações nas redes sociais, quais são as dúvidas que essas pessoas têm. Agora você vai ter uma lista imensa, e aqui você já entendeu, dá para tirar uma infinidade de ideias de artigos a serem publicados dentro do seu blog. Porque você vai saber exatamente o que o seu público-alvo, que também é o público-alvo do seu concorrente, o que o seu público quer saber que os seus concorrentes não são capazes de responder, e aí você vai adicionar isso naquela lista do que eles não estão fazendo. Porque se o público ficou com uma dúvida, é porque eles não atenderam a uma expectativa daquelas pessoas. E assim você já começa a ter uma noção de quais seriam as suas palavras-chave, porque você está aprendendo com o visitante, com o seu público-alvo, que palavras eles usam para fazer as suas questões, para levantar as suas dúvidas, para deixar comentários sobre determinados assuntos. Entendeu o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo com o nosso concorrente, onde eles estão falhando, por onde nós podemos correr e de que maneira eles atingem esse público ou não atingem esse público. E agora eu vou começar a produzir conteúdo para ocupar estes espaços vazios que os nossos concorrentes estão deixando. A quinta questão, nós vamos aproveitar, já que estamos analisando os comentários que o nosso público deixa dentro dos blogs dos nossos concorrentes, nós também vamos analisar com que frequência os nossos concorrentes publicam. Digamos que você fez uma lista de 10 concorrentes, pode ser mais, pode ser 100, não importa. É a sua capacidade de escrever uma lista e de analisar esses concorrentes é que vai determinar o tamanho dela. Mas não faça nada com menos de 10. E aí você vai olhar para esses concorrentes e vai ver com que frequência eles estão publicando. Eles publicam todos os dias? Eles publicam 2 vezes por semana? Eles publicam 1 vez por mês? Qual é a frequência que eles publicam? E ao lado do nome de cada um desses concorrentes, escreva a frequência. Olha, ele tem uma frequência X, ou ele flutua muito. Tem semana que ele publica 4, 5 artigos, tem semana que ele publica 1. Ele é muito oscilante, ele não tem regularidade. Essa informação vai te ajudar depois a determinar qual vai ser a sua frequência. Pense o seguinte, se você percebe que na média os seus concorrentes publicam 3 artigos por semana, você vai publicar 4, 5 artigos por semana. Você sempre vai tentar fazer um a mais, você sempre vai tentar dar um passo além, fazer uma coisa a mais do que os seus concorrentes. Você vai observar onde eles falham para ocupar esse espaço, você vai observar a frequência que eles publicam e vai publicar com uma frequência um pouco maior. E aí, somada a essa quinta questão, nós temos a sexta. Qual o tamanho médio dos posts dos concorrentes? Pega ali uma média e observe quais foram os últimos posts que os seus concorrentes publicaram, os 10 últimos posts que cada um publicou, e veja quantas palavras tem aquele artigo. Eles publicam artigos com 500 palavras, 1000 palavras? Faça essa média. De novo, coloque do lado do nome do seu concorrente. E aí você vai fazer um pouco a mais. Eles escrevem em média 500 palavras, você vai escrever 700. Se eles escrevem em média 1000, você vai escrever 1200, 1500. Sempre aquele a mais. Você vai perceber onde eles estão falhando, o que eles não conseguem responder e adicionar mais informação, agregar mais conteúdo àquilo que você produz. E se estamos olhando para dentro do conteúdo dos nossos concorrentes, veja, eu não estou falando só dos posts, redes sociais, YouTube, todo lugar onde eles atuam e publicam conteúdo. Mas o sétimo ponto, quais palavras e expressões têm mais destaque? Quando você olha para o blog do seu concorrente, para o conteúdo que ele produz, que palavras eles dão mais destaque nos títulos, que palavras eles dão mais destaque no primeiro parágrafo, os links que eles colocam nas palavras, se eles criam subtítulos dentro do post, que palavras
Que palavras-chave são relevantes para aquele texto e que eles estão sempre dando ênfase? Que tipo de categoria, de tópico, de assunto relacionado ao nicho principal eles usam e com que frequência eles adicionam palavras e expressões, e essas palavras e expressões se repetem em outros artigos. Veja que nós estamos fazendo a nossa primeira pesquisa de palavras-chave. Antes da gente fazer aquelas pesquisas mais complexas, é bom a gente olhar para o nicho, para os produtores de conteúdo, para pessoas que já estão produzindo conteúdo, porque provavelmente aqueles blogs que são melhores que você já fizeram todo esse trabalho de pesquisa de palavras-chave e agora você está aproveitando o trabalho deles de forma indireta. Eles já fizeram uma análise de palavras-chave para poder escrever um determinado artigo. Agora você vai analisar esse artigo e vai tentar identificar quais são essas palavras, quais são as categorias, quais são os tópicos, quais são as expressões mais importantes dentro daquele post que são palavras-chave e que viram buscas no Google, que viram perguntas do seu público. E de novo, você vai fazer uma lista. É bem provável que boas dessas palavras batam de frente com todo o conteúdo que você tem como assunto relacionado e o nicho principal. E aqui você começa a construir uma árvore de palavras e expressões que vão te servir também como tópico e ideias para mais conteúdos e mais posts dentro do seu blog. O oitavo ponto é: quais são e como usam as redes sociais? Como os seus concorrentes estão atuando nas redes sociais e quais são essas redes sociais que eles dão prioridade? Por exemplo, tem muito nicho que a prioridade é o Instagram, outros que é o LinkedIn, outros que é o YouTube, o Facebook. Eles usam dentro do Facebook, eles usam mais fanpage ou mais grupos. Você tem que observar agora qual é o comportamento nas redes sociais e aqui como o seu concorrente fideliza o público deles. Ele fideliza a partir de redes sociais? Quais redes sociais? Ou ele fideliza com lista de e-mails? E de que forma eles tentam atrair esse público para essa fidelização? E como eles usam essa rede social para atrair e garantir que esse público gere visitas para o blog? Nós vamos começar a analisar e entender o comportamento dos nossos concorrentes nas redes sociais e também de que maneira o público-alvo dá um feedback, dá um retorno para esse comportamento nas redes sociais dos concorrentes, porque é isso que nós também vamos tentar emular na nossa atuação. Já estamos quase acabando o nono tópico: que formato de conteúdo os nossos concorrentes mais produzem? Eles produzem mais texto, eles produzem mais vídeo, eles produzem podcasts. De que maneira o conteúdo deles está sendo produzido e qual é o formato que eles mais usam? Eles gostam de produzir muita apresentação de PowerPoint, muito e-book. Eles gostam de produzir infográficos, mais áudio, mais texto, mais vídeo. De que maneira eles estão atuando? E de que maneira e qual desses conteúdos, formatos de conteúdo, o seu público responde melhor? Porque aí, às vezes, você já vai achar uma outra falha. Esse concorrente escreve muito textos, mas quando tem vídeos no artigo deles, o público reage melhor e o concorrente ainda não percebeu isso. E você pode perceber que, olha, se eu produzir mais vídeos vai ser melhor, ou se eu produzir mais formatos de conteúdo pode ser melhor. Tente analisar o formato e o tipo de conteúdo para você também saber que tipo de formato de conteúdo você deve produzir para fidelizar melhor o seu público e ter um engajamento maior. E por fim, a última questão. Você fez aquela análise de palavras e expressões que você encontra de destaque dentro do conteúdo desse público? Agora vá para o Google, coloque no Google as palavras e expressões e em que posição seus concorrentes aparecem. Eles estão aparecendo bem posicionados no Google? Quais resultados retornam? Quais são os artigos que aparecem mais? Ou aparecem mais os vídeos deles no canal no YouTube? De que maneira o seu concorrente está posicionado nos resultados de busca do Google? Aqui nós já estamos dando os primeiros passos para as técnicas de SEO. E se você perceber, tudo que foi apresentado até agora é um pequeno passo para as técnicas de produção de conteúdo também. É muita tarefa, é muita coisa, são muitas perguntas que você precisa responder. Assiste esse vídeo de novo, anota as perguntas, tenta responder cada uma delas. Perceba que isso não é uma tarefa só para hoje. Ufa, é muito trabalho, eu sei, mas isso aqui vai ser o diferencial, porque essa é a técnica que eu mais uso. Agora vai lá, mãos à obra, sem enrolação, é hora de trabalhar, analisar os nossos concorrentes, ter novas ideias e saber que espaço devemos e vamos ocupar. Mãos à obra, bom trabalho e eu te espero no próximo dia.
Gostou dessa dica? Gostou dessa videoaula? Eu tenho certeza que você gostou bastante. Vai gostar muito mais do que tem dentro da área de membros do curso 40 dias para salvar seu blog. Dá uma olhada no link, o link está na descrição. Eu espero você lá na área de membros, porque está com valor super promocional.